Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe, Maria Santíssima. Hoje, terceiro domingo do tempo comum, ano A, ano de São Mateus, o território da Galileia das nações havia sido humilhado pela invasão dos assírios no ano 732. Os assírios tomaram conta daquela terra e levaram os israelitas como deportados. Então, um passado tenebroso tinha aquela terra. Porém, o Senhor prometeu uma luz para aquelas trevas. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu, brilhou. A luz na Bíblia é o próprio Deus. Deus é luz e nele não há treva alguma. A luz é a verdade que destrói a ignorância e o erro. A luz é a graça. A luz é a glória. Tudo isso é a luz. Fizestes crescer a alegria, aumentaste a felicidade. Todos se alegram na tua presença, como alegres ceifeiros na colheita. Os agricultores, quando colhem, estão muito alegres. Como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Os soldados, quando ganham uma batalha, pegam aquilo que sobrou do inimigo e vão dividir, são os despojos. Fazem isso com alegria, alegria da vitória. Qual é o motivo desta alegria? O jugo que oprimia o povo, tu o abateste. Ou seja, o povo que estava oprimido foi libertado. Portanto, sobre aquele povo brilha uma luz, aquele povo tem alegria e o povo é libertado. Luz, alegria e libertação. Qual é o motivo de tudo isso, ou a causa de tudo isso? É Jesus. Jesus veio habitar naquela região. Como dirá o Evangelho de hoje, ele saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, exatamente na Galileia, naquela região que outrora havia sido humilhada. E Jesus é a própria luz, porque Ele é Deus, porque Ele nos diz a verdade, porque Ele próprio é a verdade e porque Ele nos destrói o pecado com a luz da sua graça. O Salmo 27, que nós lemos em seguida, também traz essa ideia de luz. O Senhor é a minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Se é assim, o salmista não encontra outra coisa para pedir a Deus a não ser isto: habitar no santuário do Senhor todos os dias de sua vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Aqui na terra, a maior felicidade é a contemplação, embora ainda seja imperfeita. No céu, a contemplação da face de Deus será felicidade total. Nunca nos cansaremos de ver a Deus face a face. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, fala sobre a unidade. São Paulo está escrevendo para uma comunidade, a cidade de Corinto, que é muito heterogênea. É uma metrópole, uma cidade grande onde existe de tudo. Mas, além das diferenças culturais, está havendo uma divisão que não podia haver. Entre os próprios cristãos há partidos. Alguns dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, Cefas é Pedro, eu sou de Apolo. Acaso Cristo está dividido? Pergunta São Paulo. Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? É no nome de Paulo que fostes batizados? Como Paulo é simplesmente um instrumento da pregação do Evangelho, essas divisões não fazem sentido, porque elas obscurecem a unidade em Cristo que deveria haver. Cristo não me enviou para batizar. Ele batizou umas poucas pessoas de Corinto, mas não mais do que isso. Cristo me enviou para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, de linguagens difíceis, bonitas, para não privar a cruz de Cristo de sua força própria, para não esvaziar a cruz de Cristo. Então,
em Corinto, São Paulo mudou de tática. Em Atenas, ele recorreu à sabedoria humana. Ele citou filósofos, pensadores gregos, para tentar conquistar o povo. Mas o fracasso foi quase completo. Quase ninguém se converteu. A maioria zombou dele quando falou da ressurreição. De Atenas ele foi para Corinto e mudou de tática. Agora eu não quero saber de outra coisa, a não ser de Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Não quero tornar inútil a cruz de Cristo. Ora, se Cristo foi crucificado para que nós fôssemos uma coisa só, um único corpo, não é admissível a divisão. Eu vos exorto, pelo nome do Senhor nosso Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Isso é algo a ser conquistado. Uma comunidade unida é o sonho de todo padre. Para chegar a esse ponto, é preciso que todos se amem uns aos outros com o mesmo amor com que Jesus nos amou. Esse amor nos leva a não falar mal dos outros. Procure-se sempre algo de bom que o outro tenha para exaltar. Assim fazia Santa Teresa de Calcutá. E como ela era maravilhosa nisso. Nas suas viagens pelos países comunistas, ela voltava falando só maravilhas sobre os funcionários de Calcutá. Ela evitava falar sobre a corrupção que existia. Não é porque ela fosse ingênua, ela via os males, mas ela preferia ver o bem também e só falar o bem. Respondendo ao seu biógrafo, que também era seu confessor, ela disse: sabe, padre, um pecado que eu nunca terei que confessar é de ter condenado alguém. Com uma fundadora assim, evidentemente, a congregação das missionárias da caridade cresceu e está crescendo sempre, porque aquelas irmãs são unidas. E nós? Quando seremos como Madre Teresa? O Evangelho traz hoje o cumprimento da profecia de Isaías da primeira leitura. Quando João foi preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia. E assim se cumpriu a profecia que nós já lemos na primeira leitura. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Então Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus aproximou-se. Esse convertei-vos merece um sermão. Evidentemente, Jesus não falava essa palavrinha só. Ele explicava o que é convertei-vos. E explicava também qual é esse reino dos céus que se aproximou. Convertei-vos significa fazei uma reviravolta. Aquilo que estáis acostumados a valorizar, deixais de valorizar. E aquilo que pensais que é inútil, valorizai isto. Vós valorizais a vida longa. De hoje em diante, não penseis nisso tanto, mas penseis na vida eterna. Vós valorizais o dinheiro, de hoje em diante acumulai riquezas do céu. Porque tais riquezas os ladrões não cavam, não roubam, e a ferrugem e a traça não corroem. Vós valorizais a vingança, de hoje em diante deveis valorizar o perdão, e o perdão ilimitado. Vós valorizais o prazer, de agora em diante deveis valorizar o sofrimento, porque quem quiser me seguir, que renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Percebe-se o quanto é preciso virar a cabeça, girar o coração, mudar a mentalidade. Por quê? Porque o reino dos céus aproximou-se. Deus veio para reinar, para instaurar em nós o seu reino. E ele é exigente. Ele pode exigir de nós a santidade. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E Jesus vai exigir que nós sejamos misericordiosos como o Pai, porque Ele faz brilhar o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Ele pode exigir que nós confiemos no Pai de tal maneira que não fiquemos preocupados excessivamente com aquilo que vamos comer, ou com aquilo que vamos beber, ou com o que vamos vestir, porque o Senhor, o nosso Pai que está no céu, veste os lírios do campo, alimenta as aves do céu, como Ele não cuidará de nós também?
Mas confiar em Deus, com essa absoluta confiança, exige uma conversão. E mais, Jesus precisa de cooperadores para anunciar a chegada do reino de Deus e a necessidade de se converter. Jesus é um só, mas para que o trabalho dele seja multiplicado, ele vai chamar discípulos para conviverem com ele e depois serem enviados por ele. Hoje, nós lemos a vocação de 4 deles, Simão e André. Jesus diz: segui-me, farei de vós pescadores de homens. É preciso deixar de pescar peixes para pescar pessoas, com uma diferença: o peixe que é pescado, ele morre. A pessoa que é pescada vive. Andando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João. Eles estavam na barca consertando as redes com seu pai Zebedeu. Jesus os chamou e eles deixaram a barca e o pai e seguiram Jesus. Causa-me uma grande admiração ver essa prontidão em deixar tudo para seguir Jesus, porque ela não é comum. Ao deixar tudo, a tentação nossa é calcular o que vai acontecer se eu deixar tudo. Que reservas eu tenho? O que vai acontecer no futuro? E se deixar tudo e deixar imediatamente, exige um abandono, uma confiança que aqueles discípulos demonstraram ter e que muitos de nós ainda não têm. Jesus é a luz. Eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Mas ele quer que nós sejamos luzeiros, reflexos dele. Diz ele: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma lâmpada debaixo de um alqueire, mas se coloca sobre um candeeiro e assim ela ilumina todos os que estão na sala. Não pode ficar escondida uma cidade situada sobre os montes. Esta cidade é a igreja. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus está ciente de que o exemplo vale mais do que a palavra. Pregar é muito bom, mas quem nos ouve vai cobrar de nós se nós nos comportamos de modo coerente com aquilo que pregamos. No dia do batismo, nós já deixamos o homem velho para nos revestirmos de Cristo. Foi aceso o círio pascal e naquela vela foi acesa a vela do seu batismo, com uma luz que é preciso cultivar. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Esta luz, acreditem, pode se esconder. Quando nós, sem cometer pecado mortal, cometemos pecados veniais que não deixam essa luz brilhar tanto quanto deveria. Jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Essa luz se apaga quando nós cometemos um pecado mortal. O pecado mortal é a morte da alma. É aquele pecado feito com plena consciência, pleno consentimento e matéria grave. Esse pecado destrói a graça santificante, expulsa Deus de nossa alma e nos torna espiritualmente mortos, merecedores do inferno. Para quem já teve a desgraça de cometer um pecado mortal, a solução está em uma boa confissão para receber a absolvição sacramental, que nos faz passar das trevas para a luz novamente. Ninguém pode iluminar se não tiver a luz. A prioridade pastoral número 1 de qualquer evangelizador é que ele esteja iluminado, para só depois iluminar os outros. Que ele se converta para converter os outros. Que ele se santifique para santificar os outros. Que ele dê o exemplo para dizer para os outros: segui aquilo que eu faço. Vamos pedir a Maria Santíssima, aquela mulher luz, vestida de sol, que nos faça compreender e praticar tais lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.